Olá, eu sou o Rafael Kiss e vamos começar esse webinar sobre autonomia e ponto digital. E para falar sobre isso, tenho a companhia de Adelita, Daisy, Vinícius e Custódio. Obrigado por estarem com a gente. Agora vocês podem se apresentar. Legal. Olá, meu nome é Vinícius Scharschmidt, eu sou gerente de produtos da ADP Brasil. A ideia aqui hoje é apresentar um pouco do que a ADP oferece para o mercado, no quesito de autonomia para RH e ponto digital. Espero poder compartilhar com a discussão aqui hoje. Olá, meu nome é Adelita Campos, eu sou gerente de compliance de produtos da ADP e estou aqui para falar um pouco sobre os requisitos legais do ponto digital. Olá, sou Renato Custódio, sou gerente de User Experience da ADP. Estou aqui para falar um pouquinho mais de como é que a gente vem envolvendo o usuário no processo de desenvolvimento de novos produtos e também falar um pouquinho de como é que a gente vem trabalhando com inovação aplicada. Olá, eu sou Daisy Santos, sou especialista de processos e projetos na ADP e vou aqui falar um pouquinho de como os nossos clientes sentiram toda essa inovação que a gente entregou. Muito bom. Obrigado, pessoal. Vamos começar falando um pouco sobre a indústria 5.0, que é um tema que está muito em alta. E que significa que não existe inteligência de automação e eficiência sem um bom contato com o ser humano. O usuário é quem define como o software deverá existir, como ele deverá ser desenvolvido. Então, cada vez mais, percebe-se que os desenvolvimentos são feitos com foco no usuário e não com foco em tecnologia. Como se fosse uma relação do usuário com o seu objetivo. Estamos aqui com o Renato, ele é nosso gerente de User Experience no Labs de Inovação que temos em Porto Alegre, que conhece muito sobre o tema. Renato, conta pra gente, quais são os riscos que podem acontecer quando o usuário não é levado em consideração para o desenvolvimento de novas tecnologias? Bom, obrigado pela pergunta. É um prazer estar falando sobre esse assunto que eu adoro falar. Sou realmente apaixonado por falar sobre a experiência do usuário. E sim, os riscos são muito altos, né? A gente sabe que hoje trabalhar sem envolver o usuário traz muitos riscos para o produto. A gente tem algumas analogias de mercados que já vêm enfrentando esses riscos, né? Então, pegando aí uma analogia do mercado de bancos, né? Financeiro, a gente tem aí empresas como o Nubank, por exemplo, que deu uma chacoalhada no mercado quando trouxe esse approach, trouxe muito essa forma de desenvolver orientada ao usuário. Então, sim, os riscos são altos. E a gente pode dividir esse risco em duas faces. Assim. A primeira face dele, não tendo o envolvimento do usuário, a gente naturalmente tem um impacto em relação a propósito, o time, né? A parte interna da empresa acaba sofrendo bastante em relação a não desenvolver produtos e ter aquela questão mais de foco do desenvolvimento, ela acaba se perdendo um pouco. E a segunda fase que eu acho que é importante trazer é a questão também de fato não olhar para o usuário como uma peça importante, estrategicamente falando, de desenvolvimento de produto, né? Então a gente está falando hoje de quando a gente olha para o usuário e a gente vai até ele, entende as suas necessidades e desenvolve focando nele, a gente acaba tendo muito mais capacidade de estar acertando. Então, diminui taxas de rejeição de produto, aumenta a usabilidade de forma geral. Então, tem muitos benefícios, né? E sim, não envolver os riscos tão altos. Então, a gente também tem aí um processo que garante isso, que é o nosso processo de discovery. Sim. E esse é um item que nos ajuda bastante a garantir esse processo. Muito bom, muito bom. Custódio, explica para quem está assistindo como é que é o processo de discovery do User Experience. E qual que é a relação da tecnologia com o foco no colaborador à desburocratização do RH? Certo. Bom, a gente trabalha hoje de uma forma muito focada no usuário desde o início do projeto, né? Como eu disse, é um processo de desenvolvimento que acaba nos trazendo muita realidade, né? E a gente tenta envolver o usuário para tornar essa realidade mais humana, né? Então, muitas coisas que antes eram empíricas, né? A gente tinha uma discussão interna, estava todo mundo com uma sala de reunião para desenvolver um produto novo. Hoje a gente tenta humanizar isso e sair de dentro, né? De dentro dessa questão da empresa. Então, a gente traz muitos processos de validação. Então, a gente vai até o usuário, entende a sua dor, avalia essa dor, volta para casa, desenvolve mais um pouco desses processos de validação de dor e depois ainda volta num segundo momento para testar essas hipóteses de desenvolvimento, né? Então, sem dúvida, a gente entende que isso é fundamental para acontecer e a gente não consegue hoje pensar em discover, né, que a gente chama aqui, sem envolver o usuário. Mas esse processo ele entra dentro de uma coisa, de um processo maior que a gente chama hoje, que é muito baseado no que o Design Thinking trabalham, a gente escuta bastante aí hoje no mercado, né? Mas o Design Thinking tem uma proposta de trabalho que é seguir o processo dos Double Diamonds. Já ouviu falar dos Double Diamonds?
Acho que eles têm ali no Double Diamonds algumas questões muito interessantes, que é o processo bem linear, não linear, melhor dizendo, né? Onde a gente tem alguns momentos onde a gente abre para descobrir, depois a gente converge para tentar definir, depois a gente abre de novo para desenvolver e converge para entregar. Então, é basicamente esse o modelo que a gente trabalha. Nessas etapas todas, a gente acaba envolvendo o usuário. Então, hoje, eu diria que o processo que a ADP está adotando para trazer inovação nos produtos, ele realmente é o mais de ponta que a gente pode ter no mercado. A gente está fazendo um trabalho realmente muito diferenciado, e aí tem vários exemplos que a gente pode ficar falando um bom tempo aqui, mas só para dar algumas ideias, assim, a gente envolve usuários de todos os nossos clientes possíveis para conseguir captar o máximo possível dessa fala, desse sentimento e dessas necessidades do usuário, né? A gente estava comentando um pouquinho antes aqui sobre a questão também de a importância desse movimento para desburocratizar o RH, né? Sim. Porque quando a gente começa a desenvolver orientado para o usuário, sem um propósito, também fica vazio. Então, quando a gente olha para esse universo de desenvolvimento, a gente traz aqui nossa famosa mandala, que a gente brinca, né, internamente, mas ela é basicamente os nossos pilares de desenvolvimento. Sim. Né? E eles nos ajudam, além de envolver o usuário, também inovar, que eu acho que é o grande ponto aqui dentro do nosso processo. Assim. Então, nossa mandala hoje, para dar uma ideia para o pessoal que está nos assistindo, a gente tem um movimento de orientar o nosso desenvolvimento para 5 pilares. Então, diminuir esse foco ajuda a ter propósito, que os pilares são basicamente, a gente está falando hoje de alguma coisa de autoatendimento, né? As pessoas podem estar focando em autosserviço, né? No caso, as pessoas podem estar focando, os desenvolvedores e o time como um todo vai estar focando em cada vez desenvolver mais coisas para as pessoas poderem fazer sozinhas, com menos necessidade de ajuda de algum técnico, de alguma parte, então isso ajuda muito no processo. O segundo pilar é User Experience mesmo, que eu acho que é pensar no usuário, então já disse um pouquinho sobre o processo. O terceiro já é inovação aplicada, não adianta a gente fazer uma inovação por si só e não conseguir aplicar ela de fato no dia a dia. Então, isso muda muito o jogo. Uma outra seria a questão de ter uma plataforma única. Então, a gente quer ter, a gente sabe do desafio que é no nosso mercado, o tamanho da nossa empresa, o tamanho de várias oportunidades que a gente tem no mercado, né? Então, ter uma plataforma única é importante. E, por último, a gente tem também a questão da mobilidade, que eu acho que é o item que acaba também trazendo uma realidade muito do momento que a gente vive hoje. Das pessoas, como elas se conectam, como elas consomem coisas, então mobilidade é fundamental, né? Então acho que esse fecha um pouco aí dentro do modelo do que a gente traz e acredita que vai desburocratizar um pouco o RH. Então os pilares nos ajudam a inovar nesse ponto. Muito bom, muito bom. É interessante ver a transformação que está acontecendo, que ocorreu, né, no processo de construção de uma plataforma de software. Né? Esse conceito de user experience, de discovery, todo esse ciclo que a gente roda, olhando para qual é o objetivo do usuário e como esse usuário gostaria de realizar aquele objetivo. Né? Esse tipo de questionamento não via à mesa há 10, 15, 20 anos atrás. Né? A ADP ela trabalha com software de RH desde 1960, quando a gente comprou o primeiro mainframe em 1961. Então a gente consegue dizer muito bem a transformação no processo de construção do software, né? O software ele sempre foi construído pelo especialista para que a especialidade dele tivesse à disposição. E agora a gente junta todo esse know-how com uma disciplina onde a gente desenvolve do jeito que o usuário quer usar. Né? É interessante porque a gente vai poder ver no que a Deise vai colocar mais para frente que o adoption ocorre sem treinamento. Né? Isso é muito importante para empoderar o usuário. Né? O usuário ele consegue entender e se sentir familiar à plataforma com absoluta naturalidade. Ninguém precisa explicar para ele como é que a plataforma funciona. Né? Aquela plataforma está no bolso dele, está onde ele estiver, e ele consegue usar sem dificuldade alguma, com absoluta naturalidade. Então esse empoderamento, essa capacidade de fazer o que ele precisa no horário em que ele pode fazer, da forma com que é melhor para que ele faça, isso é uma mudança de jogo muito importante. Né? A gente vai ver um pouco mais disso no decorrer. Legal. Muito bom. Muito bem. Você pode mandar sua pergunta acessando o chat que fica embaixo da janela no canto direito. A gente vai responder para você. Como é interessante entender como a ADP vem tornando essa transformação uma realidade aplicável, não só para as empresas, mas também para todos os usuários que acessam a plataforma no seu dia a dia. Então agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o Vinícius. Vinícius, fale um pouco sobre o Service Place,
que é um grande exemplo dessa tecnologia focada na experiência do usuário sendo aplicada. Perfeito. Bom, o Service Place em si, então, ele é a plataforma que a ADP oferece para o mercado. Tem essa questão já comentada pelo Renato antes da validação, da prototipação, da pesquisa com o usuário diretamente, esse contato mais humano, né, como a gente comentou. E, além disso, eu gostaria de frisar que o Service Place ele foi baseado nesse primeiro ponto, e um segundo que é muito importante com relação a dados, a métricas. A gente pesquisou bastante a utilização do nosso usuário na plataforma atual, então, seja a utilização, o comportamento em si, sejam as funcionalidades que ele acessava. E a partir disso a gente focou em colaborador e gestor, que são os perfis iniciais nesse lançamento do produto, e percebeu que 80% do uso desses dois perfis se dava em forma de rendimentos, demonstrativo de pagamentos e espelho ponto. E a partir disso a gente lançou o que chama hoje de portal de consultas, que é a primeira fase do produto, que envolve então a consulta do informe de rendimentos, como eu comentei antes, que também é legal dizer que não é apenas o do ano corrente, é possível consultar os anos anteriores que o colaborador tem contato com a empresa, e aí posteriormente o demonstrativo de pagamentos, onde eu consigo consultar os 12 meses para trás, quaisquer que sejam esses pagamentos, pode ser pagamento quinzenal, pagamento mensal, um PLR, por exemplo, férias, enfim, e também os detalhes de cada um desses demonstrativos, como vencimentos, descontos, enfim. E aí, por último, no que se refere a portal de consultas, o espelho ponto. O espelho ponto traz algo muito mais visual para o colaborador, então eu consigo ver não apenas a minha escala, ou seja, o que eu deveria ter feito, como o que eu fiz. Então eu consigo identificar ausências, as presenças corretas, as não corretas, enfim, e a partir disso eu consigo tomar uma ação. Mas isso, a ação ela parte para um segundo ponto, que é o que a gente chama de gestão colaborativa. A gestão colaborativa, então, ela além do que a gente já falou agora do portal de consultas, ela traz a possibilidade de eu, colaborador, fazer sugestões de ajuste para o meu ponto. Então, digamos que eu tive um trabalho externo no dia anterior, eu fui para um treinamento, por exemplo, ele fica como uma ausência no meu dia e eu preciso tomar uma ação. Eu não preciso mais agora, a partir do Service Place, ligar para o meu gestor, eu não preciso ir do lado dele, eu não preciso mandar um e-mail. Então tudo fica formalizado na ferramenta. Através dela eu consigo atuar naquele dia e também é imprescindível dizer que ele não é efetivo ao ajuste. Ele sempre precisa de uma aprovação. Essa aprovação ela parte ou do gestor ou do RH. E a partir disso ele realmente efetiva a alteração no sistema. Então além do ajuste do ponto, a gestão colaborativa também tem um calendário, que é um calendário de ausências, onde eu, gestor, consigo saber quais são os colaboradores que não vão estar naquele dia de trabalho. Então, seja por uma falta, por afastamento, por exemplo, seja por folga, seja por férias. Sim. Então, eu consigo gerir as ausências da minha equipe pelo calendário do Service Place. Muito legal. Tem um fato bem interessante desse movimento que a gente fez, que eu acho que esse exemplo de ajuste colaborativo, onde o usuário, o colaborador, né, começa agora a participar mais desse processo, isso é fruto de pesquisa, né? Então a gente identificou isso no início do desenvolvimento, com as diversas pesquisas. A gente ficou 2 meses pesquisando, né? E a gente trouxe essa funcionalidade e hoje ela está aplicada no produto. Então é a comprovação de que esse processo realmente veio para inovar e mudar bastante nossa forma de executar, né? Desenvolver produto. O que eu vejo de mais interessante no contexto é o seguinte: a gente trouxe toda a busca por eficiência, por precisão, por compliance, por confiabilidade da plataforma da ADP. Nesse processo de transformação 5.0, de indústria 5.0, a gente traz o usuário para esse cenário. O empregado, o colaborador lá na ponta, né? As plataformas de RH, elas nasceram para atender ao RH. Agora, elas estão atendendo ao colaborador, lá no final da cauda, né? Então, esse colaborador ele entra nesse ciclo de eficiência. Ele se torna empoderado para efetuar o autosserviço. Ele consegue ter acesso às informações que são dele quando ele quiser. Então, isso é uma mudança de paradigma muito significativa, né? A gente viu que a gente tinha um número médio de usuários dentro da nossa plataforma muito pequeno, que era muito diferente do número de olerites que a gente calculava. E por que isso acontecia? Porque quem acessava a plataforma ou era gestor ou era RH. Agora esse cenário se modificou por completo. Agora todas as pessoas pelas quais a ADP processa o pagamento têm acesso à plataforma. Então é uma mudança de paradigma muito significativa.
né? A gente começa a agregar valor para o colaborador lá no final, lá no objetivo sendo entregue, e a gente faz com que essa pessoa ela se sinta mais bem cuidada pela empresa. Porque a empresa colocou no bolso dela o olerite a hora que ele precisa, o informe de rendimento a hora que ele precisa, o espelho ponto dele a hora que ele precisa. Então isso é uma mudança de posicionamento da empresa empregadora para o colaborador também, né? É um momento muito interessante que a gente está vivenciando. E para adicionar essa questão com o foco no usuário final, é importante também dizer que o Service Place ele não é um aplicativo. Eu não preciso entrar na minha loja, seja App Store, seja Google Play, baixar um aplicativo, ocupar a memória do meu telefone, atualizar quando necessário. Então, ele é na prática um site na web onde ele vai se adaptar de acordo com o dispositivo que eu estou. Então, se eu estou num tablet, num smartphone, num computador, ele vai me trazer a informação que é necessária para a minha tomada de decisão naquele dispositivo. Então, eu não preciso atualizar, ele sempre está atualizado, eu preciso apenas de um smartphone ou de algum dispositivo com internet, e aí eu consigo acessar a plataforma. E também tem a questão da acessibilidade, né? Que eu acho que esse é um tema muito importante nessa questão de empoderar o usuário final, né? A gente sabe que temos esse tema, ele é um tema muito vivo dentro do desenvolvimento de software, e a gente sabe dos desafios que são trabalhar com acessibilidade no meio de tecnologia, e esse não é um pilar, mas é uma premissa muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, a gente vem fazendo isso de uma forma muito eficiente e também com muito empenho em cima disso, né? Tanto na parte de garantir, né, através com consultores que podem nos ajudar hoje a verificar a acessibilidade do nosso produto, como de fato no processo de desenvolvimento e pesquisa com o usuário, né? A gente tem alguns registros de pesquisa com pessoas com algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade de acesso e uso, e a gente bota essas pessoas, a gente procura essas pessoas para fazer os testes de usabilidade, né? Então isso garante muita coisa nesse quesito de acessibilidade também. É o nível de inclusão que vai além, né? Então hoje a plataforma ela é capaz de ser plenamente utilizada por pessoas com diversos níveis diferentes de incapacidade visual. Né? Então, leitores de tela conseguem entregar a funcionalidade de forma plena na plataforma. Pessoas com problema de contraste visual conseguem usar a plataforma porque o User Experience e o Design foi até esse ponto de garantir que mesmo uma pessoa com baixo nível de contraste visual consiga enxergar e entender o que está escrito na tela. Passou pela parte de a usabilidade do caso de uso ser plena, de forma que a pessoa não precisa ser treinada para achar onde é que está o que ela está procurando, aquilo é natural para ela. Então, é uma plataforma que empodera diversos tipos diferentes de usuário, né? Com relação ao seu ponto, Vinícius, ele foi muito bem colocado. Eu sou agnóstico, né? A plataforma ela é agnóstica à potência do celular do usuário final. Então, um celular de R$300, um celular de R$13.000, qualquer celular vai funcionar a plataforma entregando a mesma experiência para o usuário. Isso é muito importante. Isso é colocar o usuário no cenário de forma verdadeira. Ele não precisa sequer instalar um aplicativo para ter de forma plena a funcionalidade na mão dele. Né? Eu não me importa se é um BlackBerry antigo, se é um Windows Phone que não fabrica mais, se é um Android, se é um iPhone, se é novo, se é velho, se está atualizado, se não está. A plataforma funciona de forma plena. É um navegador de internet seguro, com acesso à internet. Ele tem capacidade total de uso da plataforma. Isso é muito importante. Olha, e eu acho que tem também um benefício da parte legal, porque quando a plataforma ela traz essa acessibilidade, eu acho que ela traz conforto do ponto de vista de segurança jurídica da parte dos colaboradores usuários. Muitas demandas judiciais a gente vê que elas são geradas pela insegurança jurídica dos próprios empregados. E muitas vezes as empresas estão corretas, mas os empregados, como eles não têm aquele acesso direto às suas próprias informações, isso acaba gerando demandas judiciais. E nesse caso, o usuário ele vai poder checar todas as marcações e todo o seu histórico e vai ter segurança jurídica. Então isso é muito bom para as empresas também. Muito bem colocado o seu ponto, Adelita. Como a gente viu no processo de discovery que o Renato coloca, um importante passo desse processo é a validação jurídica do caso de uso. Para ter certeza que a lei está sendo cumprida à risca, sem margens de não compliance, né? Para ter certeza que a semântica do software é respeitosa o suficiente para o usuário.
Então, são diversos pontos de validação daquela experiência de uso que só uma empresa como a ADP tem capacidade de colocar à disposição do mercado. Exato. Né? Muito bom. Vinícius, comenta um pouco sobre a possibilidade da marcação de batida de ponto por dispositivos móveis ou PCs. Legal. Bom, a batida digital, então, ela vem como uma terceira fase do que a gente acabou de falar agora, permitindo com que o colaborador possa bater o ponto através do Service Place. Então, eu entro na ferramenta, me é apresentada uma funcionalidade onde eu apenas clico e bato o ponto. E assim que eu bato o ponto, ele já envia para o sistema da ADP em si e já considera como uma outra marcação. É apenas uma nova origem da marcação de ponto. É importante dizer aqui que esse ecossistema como um todo ele funciona junto, onde eu bato o ponto, onde ele vai para o cálculo do ponto realmente do sistema e, de acordo com alguma inconsistência que ele gera, ele pode voltar para a gestão colaborativa do ponto, como eu comentei antes, e fazer algum ajuste que se torne necessário. Então, essa integração toda ela funciona em todos os módulos que a ADP oferece, desde a origem da marcação até um posterior ajuste, caso necessário. Tem também, com relação à marcação de ponto, o que a gente chama de cerca GPS. Então, a partir da permissão do colaborador de coletar informação de localização, a gente faz uma conferência posterior para saber se ele bateu o ponto em algum lugar que era previamente permitido ou não. Aqui também é importante salientar que não há um bloqueio de batida. É sempre disponível para ele bater o ponto e aí, posteriormente, existe uma conferência para dizer se ele poderia ou não poderia ter batido o ponto naquela localização, sempre de novo, com a permissão dele de coletar a informação. Também tem a possibilidade de, quando a gente fala de localidades permitidas, sempre a sua fixa do estabelecimento, mas em casos de vendedores, promotores, digamos assim, de serviço externo, a gente pode cadastrar previamente que ele estava autorizado a alguns locais diferentes do seu estabelecimento. E aí, nesse relatório, depois de conferência, é possível confirmar que ele realmente poderia ter batido naquele lugar. É isso. Muito bom, muito bom. O que passa pela minha cabeça aqui é a gente entrega para o usuário uma série de capacidades de interação com as informações que são de propriedade dele para que ele interaja de forma bastante ativa com relação àquele dado, àquela informação, àquela propriedade dele junto com a empresa. Né? E é importante colocar na mesa aqui que a plataforma ela foi construída com enorme foco no usuário. Né? Ela foi construída do foco no usuário para dentro. Mas isso não deixa de colocar à mesa uma responsabilidade da ADP de ter um contexto tecnológico extremamente capacitado para sustentar essa plataforma. Né? Então, como é que eu faço para um usuário ter o mesmo nível de qualidade na experiência de uso da plataforma se ele está no Amazonas, se ele está em Tocantins, se ele está em Rio Grande do Sul, se ele está em São Paulo? Né? Como é que a gente faz com que essa tecnologia chegue até a mão dele com a mesma qualidade de tempo, com a mesma naturalidade como se aquilo estivesse dentro do celular dele? Então, a ADP investiu muito nisso também. Né? A ADP ela construiu uma rede de distribuição de dados muito poderosa que não está só no Brasil, ela é internacional. Né? Então, hoje essa tecnologia que faz com que o usuário tenha todo esse empoderamento, ele está na mão de um usuário com a mesma qualidade de experiência de navegação, com a mesma velocidade, independente do estado do país que ele está, independente do país que ele está no mundo. Né? Então, a ADP ela utiliza a mais poderosa rede de distribuição de dados, de Content Delivery Network que existe no mundo, para que isso ocorra de forma plena. Né? Então, para o usuário, a experiência é muito próxima à experiência de que se fosse um aplicativo instalado no celular, por conta da tecnologia que a ADP tem de distribuição dessa plataforma mundialmente falando. Né? Então, isso também é algo que tem bastante valor para que toda essa teoria que a gente está colocando aqui se torne algo prático. Né? A gente tem dados de monitoramento de utilização da plataforma e a gente tem usuários espalhados em absolutamente todos os estados do Brasil e as informações de monitoramento de uso mostram que o tempo que aqueles usuários esperam para que a plataforma surja na tela é o mesmo em qualquer lugar. Né? Todo mundo que usa a tecnologia sabe que se você está muito longe do data center, isso piora. Na ADP isso não acontece, por conta da rede de distribuição de dados que a ADP colocou em cima dessa plataforma. Então, tem completo foco no usuário,
mas tem uma força tecnológica que é o DNA da ADP muito forte, fazendo com que ela vire realidade e que o adoption ocorra de forma plena. Né? Muito bem colocado. Muito bom. Pessoal, participem desse webinar com a gente. Enviem suas perguntas e dúvidas que a gente vai responder para vocês. A gente sabe que esse tema de ponto e frequência é regulamentado. Então, a gente trouxe aqui a gerente de compliance de produtos da ADP, que é especialista no assunto. Adelita, explica um pouquinho para a gente sobre a portaria 373, que é uma premissa para que o cliente possa utilizar esse tipo de tecnologia. Uhum. Exatamente, Rafael. Alguns clientes até confundem e acham que o ponto digital deve acompanhar as mesmas premissas da portaria 1510, que na verdade ela regulamenta o antigo e tradicional relógio de ponto. O ponto digital, de fato, ele é regulamentado pela portaria 373 e sem poder esquecer que existem alguns requisitos mínimos para a utilização. A portaria 373, ela prevê o controle de jornada alternativo ao relógio de ponto. Então, ela tem alguns requisitos fundamentais que os clientes devem seguir. O primeiro é possuir acordo coletivo. E além disso, tem 4 outros requisitos fundamentais que o sistema deve seguir, e o nosso sistema está de acordo, que é não permitir restrição de marcação, não permitir alteração e nem eliminação das batidas originais, não exigir que haja necessidade de autorização prévia para marcação de hora suplementar e nem efetuar marcações automáticas. Cumprindo esses requisitos, o cliente está em compliance e o sistema está em compliance para o ponto digital. Muito importante você fazer essas colocações, né? Então, o cliente que não tem a 373 no acordo sindical, pela lei, não pode utilizar a batida de ponto fora do relógio de ponto. Exatamente, ele precisa de um acordo coletivo para utilizar o ponto digital. Muito interessante, muito bom. Bom, a gente recebeu aqui algumas perguntas de vocês aí. Vamos dar uma olhadinha no que já chegou. Adelita, eu tenho uma série de perguntas para vocês. O tema legal é bastante importante. Pois é. No caso do ponto digital, é necessário que os clientes sigam as mesmas regras da portaria 1510, né, que regulamenta o REP, o relógio de ponto? Não, no caso do ponto digital, ele é regulamentado, conforme eu já disse anteriormente, pela portaria 373. A portaria 1510, ela traz a regulamentação para quem utiliza o relógio de ponto. Então, ela tem toda uma regulamentação, layouts de sistema específicos. No caso do ponto digital, só é necessário seguir os requisitos mínimos que eu falei anteriormente, que é o acordo coletivo, não restringir marcação, não alterar as batidas de ponto originais. Muito importante. Obrigado, Adelita. Tenho mais algumas perguntas para você. É necessário alguma certificação de órgão ou auditoria para prover ou utilizar um sistema alternativo de controle de jornada? Puxa, inclusive essa é uma dúvida recente que a gente teve e eu acho que é uma confusão porque a portaria 1510, ela exige que o desenvolvedor do sistema apresente um atestado técnico dizendo que está em compliance com a legislação, com a portaria 1510. Já a portaria 373, ela não faz exigência alguma, então não é necessário que o desenvolvedor apresente algum laudo de auditoria ou que a própria empresa faça alguma homologação no Ministério do Trabalho, nem nada parecido. A única exigência é que haja um acordo coletivo de trabalho. Muito bem, obrigado, Adelita. Se o colaborador estiver sem sinal de internet no momento da batida, ele poderá informar as horas de trabalho apenas quando estiver online? Sim, com certeza. Inclusive, esse tipo de intercorrência é muito comum também para quem utiliza o tradicional relógio de ponto. Sim. Muitas vezes a gente passa, né, pelo ponto e as pessoas estão tendo algum problema para fazer a batida. Da mesma forma, pode ocorrer algum problema com a rede e, inclusive, com a opção que a gente tem da gestão colaborativa, os empregados eles vão conseguir depois fazer a marcação posterior e justificar e o gestor vai conseguir aprovar e entender o que aconteceu. Esse tipo de intercorrência é normal em qualquer tipo de sistema de ponto. Legal. E a plataforma já atende todos os tipos de necessidades. Exato. É só fazer o tratamento depois. Muito bom, muito bom. É possível, do ponto de vista legal, uma empresa aplicar a portaria 1510 e a 373, ou seja, alguns empregados batem ponto no REP e outros empregados batem ponto no sistema digital? Sim, não só é possível, como é muito comum acontecer. Não tem impedimento legal nenhum para essa prática. Eu só recomendaria que a empresa colocasse
a quais empregados ou departamentos que fossem utilizar o ponto digital discriminado no acordo coletivo. Mas é por extrema cautela, incluiria isso no acordo coletivo, mas por extrema cautela, não porque é uma necessidade, é uma prática muito comum, inclusive. Muito bom. Uma pergunta que ela foca bastante em algo que a gente já colocou, mas eu acho interessante a gente falar sobre isso daqui. Pode-se bloquear a batida de ponto para colaboradores que estejam de férias ou afastados? Nossa, essa é uma dúvida recorrente também. Como eu disse, a gente tem os 4 pontos fundamentais e todos eles englobam a não restrição, eliminação ou adulteração, resumidamente falando, das batidas. Então, o sistema não pode permitir que haja bloqueio de marcação de ponto. Mesmo porque ele tem que refletir a realidade fática. E é muito comum que aconteça, infelizmente, trabalho durante as férias ou durante algum afastamento. Pode ser que ocorra. Então, o sistema, de forma alguma, ele pode bloquear ou restringir marcação de ponto em oportunidade alguma. Legal. E é importante dizer que isso está escrito na lei, né? Sim. E se algum sistema, em algum momento, efetuar esse controle de acesso, ele está não compliant com a lei brasileira. Exato, e é um grande risco para a empresa que utiliza um ponto que efetua esse tipo de procedimento. Entendi, muito bom. Tem mais uma pergunta para você, o pessoal está gostando de perguntar para você. Pois é. Pode-se determinar que funcionários que trabalham externo batam ponto somente pelo celular e funcionários administrativos batem ponto somente pelo computador? Olha, também é uma prática que eu considero comum, tenho visto muitas empresas comentarem que estão atuando dessa maneira, não há impedimento legal. Nesse caso, eu vejo mais uma questão de infraestrutura do que legal. Eu acho importante que os clientes, as empresas que vão atuar dessa maneira, eles pensem que seus empregados eles vão precisar do equipamento necessário, que é o celular, com internet ou um computador. Mas não há impedimento legal algum e eu vejo que muitas empresas têm trabalhado dessa maneira. E é interessante a gente observar que o rollout dessa plataforma mostrou para a gente o quão impressionante é a presença de um celular com internet na mão de todos os tipos de pessoas no Brasil hoje. Exato. Né? Há 10 anos atrás, a realidade era completamente diferente. Hoje, quase todos os brasileiros têm um smartphone com acesso à internet no bolso. Né? É muito interessante ver essa transformação que aconteceu na sociedade como um todo. Exatamente. A gente pegou isso muito nas pesquisas também. Quando a gente foi a campo fazer teste de usabilidade com o produto, a gente viu claramente, claramente a curva de aprendizado que um celular tem, que ela é muito menor do que um desktop. Teve casos, inclusive, até bem engraçados de pessoas que não sabiam mexer. Engraçados no sentido de que as pessoas realmente não conseguiam mexer com um computador, com um mouse, mas pegavam o celular e já saía mexendo tranquilamente. Até a gente vê muito isso no comportamento de crianças, né? Todo mundo deve ter aí alguma relação. Crianças é muito mais intuitivo no celular, né? Então, ele quebrou muitas barreiras tecnológicas que a gente tinha ainda quando a gente trabalhava muito com o desktop, né? Teclado, a questão cognitiva. Sim, a tela distante. Exato. As pessoas... teve casos, por exemplo, em teste que as pessoas pegavam o mouse e botavam em cima do teclado ou em cima da tela. Então, aquelas coisas bem clássicas. E porque a gente procurou, de fato, pegar pessoas que tinham esse tipo de dificuldade para validar o produto, né? Sim. Então, a questão de mobile para a gente hoje realmente é um case de sucesso e é mais do que necessário. Tem uma pergunta aqui para você, Renato. Ok. A pergunta, ela coloca: de que forma a ADP validou a plataforma com o usuário para decidir como é que ela ia desenvolver? Bom, acabei dando algum spoiler antes spoilers, mas eu acho que uma etapa fundamental para o nosso processo é a gente, além de perguntar, entender as dores, né, e falar internamente com o nosso time, considerar tecnologia, legal, questões de negócio. A gente também, a gente acabou não falando muito, mas a gente também envolve muito business, né, com a intenção do business também de fazer isso, porque é uma união de todas essas forças que formam um produto. A gente pega todas essas hipóteses que a gente gera a partir desse monte de informação e a gente volta para o mercado para validar isso. Então, a gente tem um exercício que a gente chama de teste de usabilidade, que é um dos principais que a gente faz. Assim, a gente leva protótipos do nosso produto, ou no smartphone, ou no laptop, para justamente testar com essas pessoas. Então, a gente pega os nossos usuários, os colaboradores dos nossos clientes, os gestores dos nossos clientes, as pessoas que trabalham na parte mais técnica também.
Então a gente leva isso, faz rodadas, viaja o Brasil para fazer isso, é muito legal porque é um trabalho que o mais importante é a gente estar próximo do contexto de uso para conseguir ver o impacto. A gente até já teve casos desses de estar em cliente onde tinha uma internet muito ruim ou uma internet que não tinha capacidade de trazer algum tipo de informação que a gente precisava, ou até o próprio acesso à máquina não é muito real. A gente teve casos de clientes que tinham uma máquina só para poder acessar. Então, assim, é importante ir até o cliente para fazer essa validação. Isso torna muito mais rico o teste e, com certeza, ajuda a gente a direcionar melhor o produto, né? Então, sem dúvida, isso é o jeito que a gente faz e que a gente gosta muito de fazer e que está dando certo. Tem dado bastante resultado também. E esse ciclo que você faz de construir um protótipo que foi resultado de uma sessão de discovery e validar com o usuário, o quão você experienciou esse processo de validação, mudar o protótipo para depois revalidar? Isso aconteceu? Muito, muito. A gente faz isso, acho que constantemente, assim. Sim. Porque, na verdade, o processo de inovação é isso, né? Você vai ter que falhar bastante até conseguir, de fato, acertar. Claro, não é sempre que acontece, mas o processo de inovação, ele basicamente passa por isso, né? Inovar, no caso, testar, errar mais rápido para consertar mais rápido e voltar com a solução o mais rápido possível. Então, essa etapa de teste de usabilidade, ela é muito isso. A gente vai a campo, vê e volta, assim, com muitas coisas a serem melhoradas e a gente retorna de novo para validar e assim é constantemente. A gente até, inclusive, o mercado já trabalha bastante assim e a gente está trazendo isso agora também para o nosso produto, que é cada vez mais usar também modelos de teste AB dentro da plataforma, né? Então, a gente está agora começando o movimento de desenvolver questões orientadas a teste AB, que necessariamente a gente não conversa diretamente com o usuário, mas a gente traz isso para a plataforma. Então, esse processo de teste AB, né, para explicar um pouco como é que funciona, a gente basicamente oferece, já dentro da plataforma, duas versões de uma funcionalidade, de uma feature, e a gente acaba distribuindo isso para a audiência que acessa essa parte do produto, e naturalmente a gente percebe através de uma conversão ou algum tipo de objetivo a ser alcançado, qual que é o vencedor, qual que agradou mais no uso, qual que tem melhor aplicação para a funcionalidade, e naturalmente essa opção, no caso do teste AB, segue como a opção final do produto. Então, isso é uma forma de deixar até mais interativo. Isso deixa muito mais rápido o processo de validação e a gente consegue continuar fazendo isso com muito mais agilidade e também conecta com o processo mais tradicional. A gente não deixa de fazer o processo de validação pessoal mesmo, né? Mas esse é o nosso envolvimento que a gente faz hoje nos testes de validação e coisas do tipo. Muito bom, muito bom. Legal. Agora, vamos entender um pouco melhor como é que foi a experiência de colocar isso como realidade, de implantar isso, né? Daisy, você participou de inúmeras conversas com profissionais responsáveis pelas áreas de RH, né? Então, compartilhe um pouco conosco como é que foram esses cases dos clientes, né? Quais foram os principais ganhos que esses clientes perceberam e como foram essas experiências? É a partir dessa aula que o Custódio deu pra gente de como foi desenvolvido o Service Place, me dá respostas e me justifica o quão prazeroso foi implantar o Service Place dos nossos clientes, porque trabalhamos com diversos públicos, né, diversos segmentos de empresa e para todos representava uma forma muito simples, tranquila de implantar e de utilizar. Ele falando, eu fui refletindo e pensando em tudo aquilo que a gente passou nesses meses e me lembraram várias histórias, né? E eu tenho algumas aqui que, por exemplo, de um cliente de tecnologia, né? A empresa do setor de tecnologia global, e nós tínhamos objetivo naquele foco, naquele escopo, de validar a documentação de implantação. Então, nós fizemos a parametrização na ADP e ligamos para o cliente no horário combinado para poder conseguir validar essa documentação. Quando a gente ligou para o cliente, ele já tinha feito toda a configuração. Então, ele foi sozinho, pelo sistema mesmo, né? Conseguiu ser induzido pelo sistema a configurar. Então, como a gente já tinha o horário com ele, fomos passando pelo processo, pela documentação, só para garantir que estava tudo certinho e tudo finalizado, sozinho, sem o nosso apoio. Né? Tem um outro exemplo de um cliente do setor de utilities, de grande porte também, e nós tínhamos o objetivo de validar um estabelecimento específico, então ele fez um piloto só daquele estabelecimento, não comunicou a todos, nós parametrizamos, mas ele não comunicou a todos, comunicou só às pessoas mais próximas para começar uma pré-validação. Legal. Durante essa validação, ele viu que tinha outro colaborador que não fazia parte desse público inicial, que tinha colocado já a justificativa. Então, aí ele foi atrás e o colaborador, ele viu a modal, ele conseguiu sozinho configurar,
parametrizar, entrar no sistema e viu o ponto dele, entendeu como justificava, justificou e conseguiu aparecer para uma grata surpresa nossa, Sim, né, durante sim. a validação, ter um horário lá não esperado. Que legal. O usuário que não foi nem comunicado da existência da plataforma percebeu que ela existia percebeu e fez a mudança, tudo sozinho. e fez tudo sozinho. Isso é espetacular. E foi muito bom. Né? E aí tem várias outras. Teve um outro caso também de um cliente que ele tem várias empresas, né, com ADP, e nós fizemos somente de uma. Então, configuramos essa uma para ele validar toda a parte de justificativa, ponto. E ele validou tudo certinho. Então, a gente configurou o sistema para que ele pudesse ter autonomia para liberar para os demais colaboradores. Então, ele falou assim, vou liberar para o cliente inteiro. A gente só parametrizou uma empresa. A gente fez configuração só de uma, não é para todas ainda. Ele, não, eu já vi os novos menus no Expert, eu já sei como liberar para os usuários, então eu faço sozinho. Olha só. E a partir daí, ele começou a fazer o rollout para todas as demais empresas por ele só, né? Sim. Então, assim, ouvindo tudo que você passou para a gente de como foi desenvolvido, a gente associa com o processo de implantação e realmente atingir o objetivo. Tudo conectado. Isso só certifica também que o autosserviço em si não é apenas para o usuário final, como também para o cliente, para o RH que parametriza. Então, ele com uma ação muito pequena da ADP, ou quase nula, consegue implantar o Service Place em si e oferecer para os seus colaboradores. É isso mesmo. E teve até um depoimento aí já de um colega da ADP, a gente estava numa reunião, e aí durante a reunião ele comentando que ele estava no Service Place e agora era muito mais fácil aprovar as horas ou fazer o registro de ponto, coisa que antes ele precisava direcionar um tempo para executar essa atividade em frente ao computador. Ele fazia naqueles 5 minutinhos enquanto aguardava uma consulta ou, né, aguardava, olhava um aplicativo, entrava na ADP e conseguia configurar. Então, isso explica muito a curva de adoção maravilhosa que a gente viu na plataforma, né? A gente saiu de algumas dezenas de milhares para centenas de milhares de usuários na plataforma em questão de meses, sem investir em treinamento. Como é que foi possível ver uma curva dessa acontecer? Com o que a gente colocou aqui, né? Esses fatos, eles sedimentam o que a gente observou. Né? Muito positivo ver isso acontecendo. Muito bom, foi muito bom. Legal. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao fim desse webinar sobre autonomia no ponto digital e no RH. Muito obrigado a todos pelas explicações que trouxeram aqui. As visões de ampla transformação digital nos recursos humanos mostram um impacto muito positivo para as empresas e, principalmente, para os colaboradores das empresas. Essa é a grande transformação que a gente está efetuando. Né? Obrigado a você que nos acompanhou nessa transmissão. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível no nosso canal do YouTube para você ver quantas vezes você quiser. Um forte abraço e até a próxima.